Fala pessoal, Lucas aqui e essa é a nossa 7ª aula do curso Torne-se um Analista de Dados Fácil. E nessa aula eu vou falar para vocês sobre funções para a gente manipular texto. Para isso eu introduzi uma nova tabela na nossa base de dados, que é a tabela clientes. E ela vai ter mais ou menos esse formato aqui. Ela vai ter um Client ID, que na verdade ele vai corresponder àquele Customer ID que a gente tem na tabela vendas. Então o mesmo código que vai estar aqui vai ser encontrado lá. A gente tem o nome do cliente, né? Agora além de uma identificação numérica a gente tem o nome dele. A gente vai ter o tipo de cliente e ele está dividido em pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então PF e PJ. E a gente tem também o gênero do cliente e a idade. E nos casos em que ele é PJ, né, como ele seria uma empresa, então ele não tem identificação nem de gênero e nem de idade, tá? E eu vou aproveitar essa tabela nova para a gente usar os nomes dos clientes para a gente manipular texto, tá? Então eu não vou nem usar essa parte exploratória aqui, eu vou direto para o Debeaver para a gente ver como que funciona cada uma das funções que eu trouxe para vocês, tá bom? Então a primeira função que eu quero mostrar para vocês é o split part. Essa função, o que ela vai fazer, né? Split significa dividir, né? Separar em inglês. Então split part seria dividir em partes. E aí ela funciona mais ou menos desse jeito que eu coloquei aqui, tá? Quando a gente olha aqui no Debeaver, aqui eu já selecionei a tabela, né, umas 5 linhas dela aqui, só para conferir as colunas. Então aqui quando a gente usa o split part, o que a gente vai ter? A gente vai ter como entrada, né, como argumentos da função, o texto que a gente quer trabalhar. Aí a gente vai colocar os delimitadores e a gente vai colocar qual parte a gente escolheu. Então vamos por partes e vamos pegar um texto de exemplo aqui. Se eu pensar num texto qualquer, composto de algumas palavras, por exemplo, isso daqui, né? Então se eu quiser dividir o título do curso de alguma maneira, para usar o split part eu preciso identificar um delimitador. O que é um delimitador? É um caractere. Por exemplo, eu posso usar, e é muito comum fazer isso, né, para usar a função split part, o caractere espaço como um delimitador. Porque aí o que o programa vai entender? Ele vai pegar esse texto incompleto aqui, ele vai procurar onde tem espaços e ele vai identificar que isso daqui vai ser o que vai ser usado para dividir o nosso texto. E aí com isso, todos esses delimitadores, onde ele encontrar esse delimitador no nosso texto aqui, ele vai definir aquilo ali como uma divisão. Então, no caso dessa frase aqui, quantos que a gente teria? A gente teria um espaço, 2, 3, 4 e 5, né? Mesmo que o espaço seja no final, ele é considerado como um delimitador. E aí essa questão da parte escolhida, ela é só um índice posicional para a gente pegar qual parte da divisão que a gente quer. Então, se o espaço está dividindo, ele vai dividir o nosso texto nessas seguintes partes aqui, né? Ou seja, onde havia um espaço, ele vai dividir aquele texto e as partes resultantes vão ser essas daqui. Então eu posso colocar que essa daqui é a parte 1, essa daqui é a parte 2 e assim por diante. Então o número que eu colocar aqui vai ser o número correspondente à parte que eu quero escolher. Se eu jogar essa frase lá na função e usar o delimitador espaço, como eu estou falando, vamos ver o que ele retorna selecionando cada uma das partes. Ó, vou selecionar a primeira parte. Ele vai retornar para a gente torne-se. Beleza, né? O que a gente esperava. O 2, ele vai retornar para a gente analista. Ok. O 3 vai ser o D, o 4 vai ser dados, 5 vai ser fácil com a exclamação, né, no final. E 6 ele não vai retornar nada, né, porque não tem nada depois desse espaço aqui. Uma coisa interessante dessa função é que a gente pode usar esse índice negativo. Se eu colocar -1 aqui, por exemplo, ele não retorna nada, mas se eu colocar -2, ele vai retornar fácil. E por quê? -1 ele identificou como sendo aquele nada que tinha depois desse espaço aqui. Só que aí -2 ele está pegando na ordem inversa, né? Ele está vindo de trás para frente aqui no sentido da frase. Então o 2 seria esse cara aqui. Se eu colocar -3, provavelmente ele vai retornar para a gente dados. E assim por diante. Então no split part você pode usar o negativo no sentido de você ir pegando as partes que foram divididas da frase, só que no sentido contrário de leitura. A outra função que eu quero mostrar para vocês que é semelhante, porém diferente, é essa daqui, a função substring. E essa função pode variar de base de dados para base de dados, tá? Na verdade, tem muitas funções similares a essas. Você vai encontrar, por exemplo, a função chamada substring, escrita só dessa maneira aqui. Então depende muito da base de dados que você está usando, tá? Mas para o PostgreSQL, essas duas aqui vão funcionar. Então o substring funciona da seguinte maneira. Aqui a gente vai colocar de novo, né, o texto para ser dividido. E aqui no segundo argumento a gente vai colocar um índice de caractere.
Então, lá na frase que a gente tiver, por exemplo, na mesma frase que a gente usou de exemplo, a gente pode selecionar aqui qual caractere a gente quer começar a apanhar uma substring, né? Ou seja, um subtexto desse texto todo que a gente tem aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o número 3, ele vai pegar a partir de 1, 2, 3, a partir desse R aqui. E daí o que eu faço aqui no terceiro argumento é definir o número de caracteres a serem tomados. Então, o que essa função vai fazer? Ela vai pegar o texto, vai olhar para esse caractere que a gente indicou, por exemplo, esse R, e daí ela vai retornar o número de caracteres que a gente definiu aqui, a partir desse caractere, né? No caso o R aqui, por exemplo. Então, vamos supor, se eu colocar 5, ele iria pegar o R, inclusive, e mais 4, né? 2, 3, 4, 5. Então, ele pegaria isso daqui, ó, RNE-S. É isso que resultaria para a gente se a gente rodasse isso daqui. Vamos testar. Ó, beleza, RNE-S é o que ele pegou pra gente. Então a gente pode selecionar qualquer posição da nossa frase que a gente quiser e pegar o número de caracteres aqui, né? E além de dividir texto, é interessante a gente saber juntar texto, né? Que a gente chama de concatenar. Concatenar é você juntar partes de texto. E para isso a gente vai usar esse símbolo aqui, duas barrinhas verticais. Então, como que a gente faz isso, né? A gente pode pegar qualquer texto aqui e aí para juntar com outro texto, a gente coloca as duas barrinhas verticais e a gente escreve mais um texto aqui. Posso colocar, inclusive, quantas concatenações eu quiser. Quando eu rodar isso daqui, olha só o que vai acontecer. Ele juntou todos esses textos aqui, mas numa coisa só. Então, ficou tudo junto e sem espaço, mude de carreira. Por isso que eu falo para vocês que espaço é um caractere também. Então, aqui, se eu quiser deixar com espaços, a gente tem que colocar o caractere espaço. Então, além dessas palavras, a gente vai ter que concatenar também aqui o espaço, né? Então, abre aspas duplas e dá um espaço. E aí você faz a mesma coisa aqui, ó. Aí sim, vai ficar mude, espaço, de, espaço, carreira. Aí quando eu rodo, ele me dá a frase completa. Aí beleza. Um outro ponto bacana é a gente manipular a frase para a gente trocar parte de texto. Para isso eu vou usar a função replace. Para usar essa função não tem mistério, né? Você vai só colocar o texto aqui. Você no primeiro argumento vai identificar qual caractere você quer que seja substituído por outro. E no terceiro argumento você vai colocar qual caractere você quer substituir. Então se eu digitar qualquer texto aqui e colocar o caractere, eu quero, por exemplo, que A seja substituído por Y maiúsculo. Ele vai fazer isso daqui. Às vezes isso daqui é muito útil, principalmente quando a gente tem caracteres especiais e a gente quer tirar, né? Porque linguagem de programação às vezes não vai aceitar esse caractere especial, pode bugar o seu código de repente, ou pode ser porque você queira fazer alguma padronização em cima dos dados que você tem. Então, por exemplo, se eu tiver a palavra maçã escrita, né, com C cedilha e com A com til, eu posso, para tirar o A com til, por exemplo, substituir o A com til por A normal. Aí ele vai dar para mim, né, massa. E eu posso inclusive colocar isso daqui, né, o resultado disso daqui, dentro de outro replace para tirar não só o til, mas eu posso tirar o C cedilha também. Então eu posso colocar, por exemplo, replace. Aí isso é o que eu vou querer usar como substituição. E aí eu quero que tire o C cedilha, substituindo por C. Ou seja, eu peguei o resultado de uma função replace e coloquei no primeiro argumento de uma segunda função replace. A primeira aqui, né, eu usei para tirar o til e a segunda eu estou usando para tirar o C cedilha. E daí ele vai retornar para a gente maca, né? Ou seja, sem nenhum caractere especial. E a gente poderia usar essa mesma função também para, por exemplo, substituir letra maiúscula por minúscula, porque são caracteres diferentes, letra maiúscula e letra minúscula. Então, dá para usar isso daqui também para tirar, mas tem uma função que torna isso mais simples, que é a função upper e lower. Upper significa maiúsculo e lower significa minúsculo. Então já dá para imaginar o que elas fazem. A função upper, ela leva só um argumento, que é o texto que você quer mexer, e a única coisa que essa função vai fazer é tornar todas as letras da sua frase maiúsculas. Enquanto que a função lower vai fazer o contrário e vai tornar tudo minúsculo. E por fim, a gente tem uma função que é bastante útil também, que é a função trim. Tem uma utilidade muito simples, que é só tirar os espaços que estejam em volta da sua frase. Então, por exemplo, uma coisa muito comum de acontecer em vários negócios online
são usuários que colocam espaços a mais, então espaço na frente, espaço atrás. Quando isso acontece, de repente é interessante para a gente poder organizar a nossa base de dados, tirar esses espaços, porque espaço também é caractere. Então se alguém vai lá e digita o nome com um espaço na frente e um espaço atrás, a gente pode usar a função trim e o resultado dela vai ser a palavra, só que sem os espaços. Claro que aqui não dá para a gente ver isso, né? Mas a ideia é essa, a gente remover os espaços que estejam atrás e na frente da palavra. Então a gente tem bastante funções bem simplesinhas, né? Fácil de entender como é que elas funcionam. Por isso a gente vai direto para o nosso exemplo prático. Seu gerente vai lá e fala para você: vamos fazer uma promoção para a nossa base de clientes. Quem tiver o segundo nome começando com a letra A, inicial da nossa empresa, a Americanas do Sul, vai receber 50% de desconto na loja esse mês. Me passa o nome e identificação de todos os clientes nessa condição para que possamos enviar a comunicação. Tá, então se a gente tem na nossa base de dados, né, a tabela clientes, né, vamos dar uma olhada nessa tabela. Então nessa tabela a gente tem para cada cliente a sua identificação com o seu nome, né? E o que interessa para a gente é olhar para o segundo nome da pessoa e saber com que letra começa esse segundo nome. Vamos fazer isso por partes, né? Primeiro vamos pensar como que eu vou selecionar o segundo nome do cliente. Vamos criar uma segunda coluna aqui, depois dessas colunas, chamada de sobrenome, tá? Então vou chamar de sobrenome. E a gente percebe que, como padrão, o segundo nome ele sempre vai ter um espaço aqui, né? A gente pode assumir isso nessa tabela nossa aqui. Na verdade, essa tabela eu construí, então eu posso garantir que sim, que todo segundo nome vai ser separado por um espaço. Então, nesse caso, uma coisa que eu posso fazer para selecionar o sobrenome vai ser usar a função splitPart que a gente viu. E daí eu vou pegar o name, né, que é o nome do nosso cliente. Como delimitador, eu vou usar o espaço. E eu vou pegar a segunda parte da divisão, que é o sobrenome. Se a gente fizer isso, vamos só rodar aqui para conferir se está tudo certinho. Então, Jason Tate, Frank Carlson, e assim por diante. Beleza, ele está pegando o segundo nome. Só que eu quero pegar a primeira letra desse segundo nome, né? Então, como que eu posso fazer? Eu tenho que, disso daqui, eu tenho que selecionar a primeira letra. Então, para fazer isso, eu posso usar a função substring, porque eu posso definir que eu quero selecionar a letra na primeira posição e que eu quero somente uma letra. Então, vamos tentar fazer isso daqui. Então, ao invés disso daqui ser o sobrenome, eu vou pegar isso daqui tudo, que é o sobrenome, e eu vou jogar dentro da função substring. Só para a gente se organizar aqui, eu vou pegar de novo aqui o formato da função substring. E eu vou colocar aqui em cima. Então, substring texto. O meu texto vai ser o sobrenome. Então, eu vou jogar tudo isso daqui aqui dentro, né, desse primeiro argumento. Índice do caractere inicial vai ser 1, né, o primeiro caractere, a primeira letra. Número de caracteres a serem tomados, 1 também. Eu quero saber só da primeira letra. Então, isso daqui agora virou para mim a primeira letra do sobrenome. Eu vou juntar aqui e vamos rodar de novo para ver se está saindo bonitinho. Beleza, ó, Jason Tate, T. Frank Carlson, C. Clyde King, K. Ruth Ellis, E. E assim por diante. Então, beleza. Dessa forma aqui, né, usando essa composição de funções aqui, eu estou extraindo a primeira letra do nome. Então, se eu quero selecionar a listagem de todos os nomes que o sobrenome comece com A, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou mudar agora. Isso daqui eu vou jogar dentro de um where. Eu não vou selecionar isso, eu vou jogar num where, né? Aqui eu vou selecionar todos os dados da minha tabela, né, sobre os clientes. Vou copiar isso daqui. Então, selecione tudo da tabela clientes. Não preciso nomear ela agora. E aqui, where. Então, eu quero que isso daqui, que é a primeira letra do segundo nome, seja igual a A. Vou aqui limitar 100, só para a gente testar e ver se está tudo certinho. Aí, ó, beleza. Ó. Se a gente conferir os nomes aqui, ó, todos os sobrenomes aqui têm A. É começado com A. Um pequeno detalhe é o seguinte, né? Na hora de eu fazer essa condição aqui, ó, igual a A, eu estou igualando ao A maiúsculo, né? E nesse caso eu posso garantir porque eu montei essa base aqui, então eu sei que todo sobrenome aqui ele vai ser escrito com letra maiúscula. Mas numa situação real, a gente pode ter clientes que coloquem o nome ali em letra minúscula, tanto nome quanto sobrenome. Daí como que a gente garantiria, né? Por exemplo, se eu estou indo por esse caminho aqui,
Caso um cliente meu tenha, por exemplo, o Ângelo Aguilar, caso ele tenha digitado o nome inteiro dele com letra minúscula, eu não iria pegar o nome dele aqui, se eu estou usando essa condição. Então tem algumas maneiras de contornar isso. Uma delas é a gente fazer o quê? É a gente pegar tudo isso daqui, que é a primeira letra do segundo nome, e jogar dentro de um upper. Upper, abre parênteses aqui, fecha parênteses aqui. Porque aí, além de fazer tudo isso daqui e pegar a primeira letra, eu estaria transformando a primeira letra numa letra maiúscula. Aí sim, eu garanto aqui. Ou então eu podia fazer a mesma coisa ao contrário. Eu podia jogar um lower e colocar a letra minúscula aqui. Porque aí eu garanto, né, que eu estou pegando todo mundo ali, independente de como ele digitou o nome dele. Então, com isso, a gente conclui a nossa 7ª aula do curso. Continue estudando, está quase acabando o curso e em breve você muda de carreira. Um abraço e até a próxima aula.